Bom, professor, então qual é a estratégia rápida? A estratégia rápida vem dessa regra de 3. Tá vendo? Tá vendo que o 3π sobre 4 foi o ângulo que ele deu na questão? Então, para calcular radianos para graus, é só a gente pegar, que eu posso chamar de θ. Nós temos aqui o nosso ângulo, que está em radianos, que é o 3π sobre 4. E nós vamos multiplicar isso aqui por 180 sobre π. 180 sobre π. Daí esse π vai cancelar com esse π. E daí vai ficar 3 quartos vezes 180. Já fizemos essa conta. 180 dividido por 4 é 45. 45 vezes 3, 135. Então, toda vez que você quer transformar radianos para graus, é só multiplicar por 180 sobre π. Então, esse cara aqui deu 135 graus. Vamos agora fazer a B, 5π sobre 4. Então, a B aqui, 5π sobre 4. É só pegar o radianos e multiplicar por 180 sobre π. Sempre vai cortar o π, tá? Sempre vai cortar o π. 180 dividido por 4 é 45, né? E agora é só fazer 45 vezes 5. Então, para quem não sabe aqui ainda, 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 20. Mais 2, 22. Então, esse cara aqui vai dar o 225 graus. Então, aqui 135. Aqui 225 graus. Agora 5π sobre 6. Então, é 5π sobre 6 vezes 180 sobre π. O π sempre vai cancelar. Vou fazer a divisão primeiro. 180 dividido por 6 dá 30. Vai ficar 5 vezes 30. Isso dá 150. Então, aqui, 150 graus. E a letra C aqui, 150 graus. E a última aqui, π sobre 8. Então, D, π sobre 8. Multiplicamos isso por 180 vezes π. Quer dizer, 180 sobre π. Que é só cancelar o π de cima com o π de baixo. Vai ficar 180 dividido por 8. Dividir por 8 é pegar metade da metade da metade. Então, metade aqui, que seria dividir por 2, é 90. A metade de 90, que é 45, que seria dividir por 4. E a metade de 45, que é 22,5, que é dividir por 8. Então, isso aqui é 22,5 graus. Tá? Então, aqui é D. É 22,5. A questão acabou? Não. Na verdade, a gente só facilitou a nossa vida. Porque, como eu falei, nós temos que desenhar e indicar esses ângulos. Só que nós transformamos esses ângulos em graus, né, que facilita bastante a nossa vida. Então, essa parte aqui já está feita. Agora, para a gente conseguir responder esse problema, é desenhar e indicar. Vamos fazer isso. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou escrever tudo de novo aqui, ó, tá? Letra A, que ele quer o desenho, tá? Então, a gente só fez conversão. Ciclo trigonométrico é uma circunferência, tá, que tem o raio 1. Esse é o ciclo trigonométrico. Tem aqui o raio 1. Tá? Bom, esse ciclo ele é especial, porque além de ter raio 1, a gente vai colocar dois eixos em cima da origem. Tá? Vai ser dois eixos. Então, vai ter um eixo vertical, esse cara aqui, e vai ter o eixo horizontal. Para quem lembra de plano cartesiano, tem tudo a ver isso aqui, tá? Então, aqui. Então, nós temos uma circunferência, onde o raio aqui vale 1. Tá? Então, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. E nós temos dois eixos, um vertical e um horizontal, que estão no centro. O eixo vertical, qual é o nome? Y. O eixo horizontal, qual é o nome?
x. A gente vai usar isso aqui agora? Não, mas já é bom saber que isso aqui é o plano cartesiano, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter alguns pontos especiais aqui nesse ciclo, tá? Então, até eu vou tirar esse y e x para não confundir. São 4 pontos especiais. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esses pontos, eles são ângulos, tá? Vão ser angulações. Esse ponto mais à direita é o 0 graus. Esse ponto mais em cima é o 90 graus. Por quê? Né? Porque isso aqui é um ângulo reto. Então, para sair daqui até chegar aqui, né, a gente faz um giro de 90 graus. Então, cada quadrante desses 4 é um giro de 90 graus. Então, aqui gira 90 graus. Daqui gira 90 graus novamente. Tá? Esse aqui é um ângulo reto. Então, aqui é 180 graus. E aqui gira 90 graus novamente, porque, na verdade, tudo isso aqui é ângulo reto. Tá? Então, aqui é 180 mais 90, 270 graus. Então, a gente tem que localizar qual ângulo? O ângulo 135 graus. Então é isso, a gente vai botar um pontinho aqui que vai representar os 135 graus. Isso é o que a questão queria. Por isso que a gente converteu esse ângulo que estava em radianos para 135 graus, porque daí a gente saberia localizar mais facilmente. Tá? É lógico que eu poderia saber quanto é que é 90 graus em radiano, quanto é que é 180 graus em radiano, quanto é que é 270 graus em radianos. Daí eu só ia decorar e fazer isso aqui de maneira mais rápida. Só que, em vez de decorar, é mais fácil utilizar a lógica de graus, que é a lógica que a gente tem no dia a dia. Né? Então, se a gente sabe, né, que isso aqui é um ângulo de 90 graus, facilita, que ele está andando de 90 e 90. Então, esses 4 ângulos aqui é o 0, 90, 180 e 270. Tudo isso porque eu sei, aqui da nossa lógica do dia a dia, que esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Então, vamos localizar o 135. O 135 graus ele não está no primeiro quadrante, que é esse que faz de 0 a 90. O 135 graus está no segundo quadrante, porque é um ângulo que está entre 90 e 180. Agora eu quero saber se ele está mais perto do 90, ou se ele está mais perto do 180, ou se ele está bem no meio. Para saber isso, a gente tem que saber qual é o ângulo do meio. Então vamos pensar. Se de 90 a 180, se para sair do início do quadrante até o fim do quadrante, ele anda 90 graus, né? Ele gira 90 graus, então a metade desse quadrante é o giro de metade de 90, que é um giro então de 45. Metade de 90 é 45. Ou seja, se eu somar a 90 45 graus, eu chego na metade. Assim também como se eu tirar 45 graus de 180, eu chego na metade. Então é só fazer essa conta. 90 mais 45, ou 180 menos 45, vai dar na mesma. Então 90 mais 45, 5 mais 0 é 5, e 9 mais 4 é 13. Então é 135 graus. A metade desse quadrante aqui, o ângulo que representa a metade, é os 135 graus. Bom, vamos ver aí se o nosso ângulo está mais perto do 90, está mais perto do 180, ou se ele é exatamente a metade. Bom, 3π sobre 4 radianos é 135 graus. Então, na verdade, esse ângulo é exatamente a metade do segundo quadrante. Ele está aqui, ó. Exatamente a metade. Então, essa é a resposta da A. A resposta da A é o desenho. Por isso que ele falou aqui, ó, desenhe e indique. Então, nós desenhamos o círculo trigonométrico, que é essa circunferência com os eixos no centro, o eixo vertical e o eixo horizontal, esses 4 ângulos de orientação, 0 graus, 90 graus, 180 graus e 270 graus, e a indicação do ângulo do 3π sobre 4 aqui no ciclo. Então, 3π sobre 4 fica exatamente aqui. O normal seria agora é que, como ele colocou em radianos, nós colocar isso aqui em radianos, tá? Então, a localização é o do 3π sobre 4. Então, 3π sobre 4 ele fica aqui, ó, na metade do segundo quadrante, né? Porque eu sei que 3π sobre 4 é 135. Então, faz a marcação do ângulo e coloca aqui o ângulo que ele pediu, tá? Que ele pediu em radianos, né? Então,
A localização é em radianos. Mesmo que os outros ângulos aqui, referências, estão em graus, né, coloca a tua resposta aqui em radianos, que foi o que ele pediu, tá? Então aqui está o 3π/4. Então eu tenho que fazer isso com todos os demais, né? Então vamos fazer aqui a B. Só mais um adendo aqui, tá? Isso aqui foi uma volta de 360 graus, tá? Então, onde está o 0 graus, também está o 360. É o mesmo ponto, tá? Então, aqui, esse ponto ele representa o 0 graus. Ele representa o 360 graus, que é depois de dar uma volta completa. Ele também representa o 720, que são duas voltas, né? E assim por diante. Na verdade, esse ponto ele representa vários ângulos, infinitos ângulos, porque eu posso dar infinitas voltas, tá? A mesma coisa é o 90. Aqui, esse ponto aqui representa o 90, mas também pode representar, ó, eu posso sair daqui, dar mais uma volta e chegar aqui de novo, né? Que seria então 360 mais 90, tá? Isso dá o quê? Isso dá 450, né? Então aqui, além do 90 graus, também tem um 450. E além dos 180 graus, eu posso dar mais uma volta, então 180 mais 360, né? Então aqui teria mais um ângulo, e assim eu posso dar várias voltas. Então esses pontos, esses ângulos aqui de referência que eu tenho, são só para uma volta, o 0, o 90, o 180, o 270 e novamente aqui o 360, né? Quando a volta completa. Mas só para lembrar que eles representam infinitos ângulos, vai depender de quantas voltas eu dou. Tá certo? Vamos continuar aqui na B. Então aqui nós temos mais. Toda vez você vai ter que desenhar, tá? Para cada letra que tu vai desenhar. Então desenha aqui o ciclo trigonométrico, esse ciclo. Ele tem raio 1, mas tu não precisa escrever 1, tá? Para não sujar muito a imagem, que eu não vou usar esse 1 agora. Então aqui, eixo vertical, eixo horizontal. Você não vai precisar de compasso para desenhar isso, tá? Você pode desenhar na mão. Então aqui estão os eixos e os teus ângulos de referência. O mais à direita é o 0 graus, também 360 graus. O mais em cima é o 90 graus. O mais à esquerda é o 180 graus. E o mais embaixo é o 270 graus. O ângulo em questão aqui que nós estamos analisando é o 5π/4, que é o 225. O 225, então, ele não está no primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante é uma variação de 0 a 90. Ele não está no segundo, o segundo quadrante é uma variação de 90 a 180. Ele está no terceiro. O terceiro aqui é uma variação de 180 a 270. A questão o 225 está mais perto do 180, está mais perto do 270 ou está bem na metade? Para isso, eu tenho que saber qual é o ângulo que representa a metade do terceiro quadrante. Para saber o ângulo que representa a metade, é só saber que do início ao fim do terceiro quadrante é um giro de 90 graus. Então, para saber a metade, eu tenho que tirar a metade de 90, que é 45. Posso fazer 180 mais 45 ou posso fazer 270 menos 45. Se eu fizer 180 mais 45, isso dá 5. 8 mais 4 dá 12. Vai 1. 225. Então, 225 é a metade desse quadrante. Vou olhar quanto é que vale o meu ângulo. O meu ângulo é o 225. Então, esse ângulo é exatamente a metade aqui do terceiro quadrante. Agora eu já vou indicar em radianos. Então, esse aqui é o 5π/4. Aqui está o 5π/4. Então, desenhei o ciclo trigonométrico e indiquei onde é que estava o 5π/4, né? 225 graus. Vamos para a próxima. Então, aqui C. Desenho o ciclo. Coloco o centro. Desenho o eixo vertical. Desenho o eixo horizontal. Depois de desenhar os eixos, coloco os ângulos de referência.
O mais à direita é o 0 graus, ou 360 graus. O mais em cima, o 90 graus. O mais à esquerda, 180 graus. E o mais embaixo, 270 graus. Nós queremos localizar o ângulo 5π/6 radianos, que é a mesma coisa que 150 graus. Então, onde é que está os 150 graus? Então, aqui 150, né? Ele não está no primeiro quadrante, né? Porque os ângulos são no primeiro quadrante é de 0 a 90. Ele está no segundo, né? Porque 150 graus está entre 90 e 180. Agora é saber mais perto de 90, mais perto de 180 ou bem no meio. Para saber, tem que primeiro saber qual é o ângulo do meio. Então, se de 90 a 180 é um giro de 90, para saber a metade é um giro da metade de 90, que é 45. Já fizemos essa conta antes. A metade, 45 mais 90 é 135. Então, aqui, esse ângulo aqui de referência é os 135 graus. No caso, 150. Então, 150 ele está mais próximo do 180. Professor, quão mais próximo isso é? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. Bom, daí nós vamos ter que usar a nossa lógica de frações, tá? Então, vamos pensar. Nós temos aqui um pedaço de pizza, tá? Esse pedaço aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de pizza, né? Começa aqui e vai até aqui. 135 a 180. Qual é a variação aqui, ó? É 45 graus, né? Então tá, 45 graus. Bom, se eu tentar dividir isso aqui em duas partes, cada parte vai ficar com 22,5, certo? Bom, quanto é que é 22,5 mais 135? Quanto é que dá isso? Isso aqui é só lógica de fração que nós vamos fazer agora, tá? Isso aqui mais 22,5. Então vamos fazer a conta. Aqui dá 5, aqui dá 7, aqui dá 5, aqui dá 157,5. Bom, isso já passou de 150. Então, se eu dividir essa minha pizza em duas partes, eu não chego no 150. Eu já passei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha pizza e dividir em três partes. Quanto é que é 45 dividido por 3? Lembrando que esse ângulo aqui é 45 graus, que nem esse daqui. Mas eu estou interessado aqui, nesse pedaço de pizza. Por quê? Porque aqui que está o 150. Quanto é que é 45 dividido por 3? Bom, 45 dividido por 3 é 15. Tá? Então vamos ver se eu acho 150 agora. Eu vou sair do 135 e eu vou somar 15. 135 mais 15, isso dá 10, vai 1. Isso aqui dá 4, com 5, e aqui 1. 150. Ou seja, se eu dividir esse meu pedaço de pizza em três partes iguais, o primeiro pedaço eu chego no 150. Então vamos tentar aqui desenhar isso aqui em três partes iguais. Sei lá, mais ou menos aqui. E aqui mais ou menos aqui, tá? Então, daqui até aqui é 150. Daí eu somo mais 15 dá 165. E daí eu somo mais 15 dá 180. Ou seja, esse cara aqui, ó, é bem aqui, ó. Esse cara aqui é o meu 150, que é o meu 5π/6. Então aqui eu coloco o 5π/6. Tá? Ficou aqui meio poluído, mas dá para ver que é aqui, ó. Aqui é a marcação, aqui é a indicação. 5π/6 está aqui, tá? Então olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos de referência, 5 ângulos de referência, que é 5 marcações de referência, né? Mas a marcação que é a minha resposta é essa em azul aqui, ó. Aqui. Então é como se a gente fosse um arquiteto que está desenhando, né? Está fazendo vários traços de referência, mas esse é o traço da resposta. Tá? 5π/6. Está aqui. Bom, por fim aqui, π/8. Né? Então, para acabar essa questão, professor, muito trabalhoso. É trabalhoso, mas não é difícil, tá? Porque tem que ficar desenhando. Mas nós estamos estudando trigonometria, então é normal ficar desenhando, tá? Então aqui, coloco o centro,
O desenho não tem que ficar perfeito, o desenho só tem que ficar claro, tá? Aqui eu não exijo que vocês usem compasso e régua, eu só quero entender o desenho. Então aqui você vai fazer os eixos. Opa. Dá pra ver que até aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, tá? É só para tentar deixar o mais claro possível. Não estou fazendo isso aqui de forma simétrica não, tá? Então ó, pode ver que tá bem tortinho mesmo. A ideia é fazer o mais rápido possível, porque é tempo de prova isso aqui, né? Então vamos lá, coloco os ângulos de referência. Aqui é o 0 graus e 360 graus. Aqui em cima é o 90 graus. Aqui à esquerda é o 180 graus. E aqui embaixo é o 270 graus. Eu quero localizar então o 22,5, que é o π sobre 8, né? Aqui, ó. Π sobre 8, 22,5. Bom, então dá para ver que o 22,5 está no primeiro quadrante. Está entre 0 e 90. A questão é, está na metade, mais perto de 90 ou mais perto do zero? Então tem que saber qual é a metade, né? Então aqui mais um ângulo de referência. Saber qual é esse ângulo aqui. Então se do início até o fim do quadrante eu ando 90, para saber a metade é só andar a metade. Metade de 90 é 45, então esse ângulo aqui de referência é o 45 graus. Bom, mas nós temos o 22,5. Então o 22,5 ele está mais perto do zero do que do 90. Agora a questão é, professor, ele está aqui, aqui, aqui ou aqui? Qual desses locais ele está? Então, novamente, vamos pensar na pizza. Então, esse aqui é um pedaço de pizza. Vou tentar dividir ao meio, né? Então, 45, ó. Se daqui até aqui é 45 graus, qual é a metade? A metade de 45 é 22,5. Então, se eu pegar essa pizza e dividir mais ou menos em dois pedaços, né? Aqui é o 22,5. Então, mais ou menos já achei aqui. Esse cara aqui é o π sobre 4. Então, pode até colocar em outra cor, que essa aqui é a minha resposta. Esse aqui é o 22,5. Tá? Então, fechou. É assim que se faz a questão 4. Dá para ver que é uma questão trabalhosa e que demora, né? Eu demorei mais ainda porque a gente fica explicando e também fica falando dos métodos, mas como se faz aqui de uma maneira rápida? Converte em graus, tá? Multiplicando 180 sobre π, mais rápido possível, faz as simplificações, chega no ângulo em graus. Chegou no ângulo em graus, desenha já os quatro ciclos trigonométricos colocando os ângulos de referência. Colocou os ângulos de referência, localiza em qual quadrante está cada ângulo. Localizou em qual quadrante está cada ângulo, vê a metade de cada quadrante onde está esse ângulo. Viu onde está o ângulo da metade do quadrante, né, que é mais o ângulo de referência, tu vai ver se esse ângulo está bem na metade ou mais perto, né, dos eixos. Né? E depois disso faz uma lógica de pizza ali para saber qual é a região mais aproximada. E daí acaba a questão.